Vamos lá. Estou fazendo aqui a gravação para a gente depois postar então essa aula no YouTube. Então, o exercício de hoje a gente vai continuar com propagação de calor, né? Agora a gente vai usar um paralelepípedo, ou seja, uma barra de seção quadrada. A diferença é que agora, desculpem, a gente vai colocar outras formas de transmissão de calor. Então, além de ser o calor por contato, a gente vai ter calor por irradiação, por convecção e por contato, né? Então, não muda muitas coisas em relação ao que a gente viu na aula passada, mas de qualquer forma, essa questão de propagação de calor para nós, engenheiros de materiais, é importante. Então, eu acho legal a gente fazer mais um. Pode falar, Aline. Na última, a gente definiu como que o calor ia se propagar na barra? Eu não lembro disso. Nós definimos que era a gente definiu propagação de calor, a gente definiu as condições de contorno, a gente definiu os elementos como sendo lineares ou quadráticos, e a gente definiu a constante de propagação térmica do alumínio. Tudo bem. Esses são os tipos de coisas que a gente precisa definir, né? E no exercício de hoje, vocês já estão todo mundo comigo, com os slides abertos aí? Sim. Ah. Slide, sim. E o Abacus também, Fernando, ou não? Então, professor, meu computador ele funciona com Abacus, só que eu estou tratando ele muito mal esses dias porque eu estou estudando. Eu abro muita guia, aí ele tá meio chateado aqui agora. Tá. Bom, então o problema que a gente vai abordar é essa barra. Vocês estão vendo a barra aqui no meu slide? Sim. Então, é uma barra, e vejam só, em uma das faces dessa barra eu vou ter fluxo de calor, em outra barra eu vou ter convecção, né? Então, se vocês lembram, convecção é o calor que é... Convecção é transporte através do movimento de um fluido, né? No caso, então, eu tenho transporte de calor através do ar. Então, eu tenho o ar a 200 graus Celsius e ele vai entrar em contato aqui com essa faceta da barra, onde existe um filme com esse coeficiente de absorção. E, por último, a gente vai ter uma faceta que vai absorver calor por radiação, né? Os dois extremos da barra estão a temperaturas distintas. Então, um está a 400 graus Celsius, o outro está a 350. E as demais facetas dessa barra, né? Na verdade, então a barra vai ter 8 facetas laterais e as duas das extremidades. Então, todas as facetas que estão em branco aqui, para as quais eu não defino nada, o Abacus vai tratá-las como estando isoladas. Então, eu nem preciso me preocupar com elas, que se eu não defino as propriedades para essas facetas, o Abacus já assume que ela está isolada, né? Então, é uma barra de cobre que tem seção transversal de 1 metro quadrado e comprimento de 6 metros, né? Então, vamos começar o nosso desenho. Então, vamos lá no Abacus. Agora vocês estão vendo aqui a janela do Abacus. Está todo mundo com a janelinha do Abacus aí no computador? Uhum. Né? Professor, tá gravando essa... Estou gravando. Tá, beleza. Obrigado. Faz uma voz bonita para ficar no YouTube, mas... Beleza. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vocês vão clicar aqui em Parts, né? Então eu vou chamar de, sei lá, eu vou chamar de bloco ou de paralelepípedo? Vou chamar de paralelepípedo. Paralelepípedo.
paralelepípedo. Ele é um paralelepípedo 3D. Ele é deformável, ele é um sólido de extrusão, né? E o comprimento dele é 6 metros, eu vou pôr aqui aproximadamente 10. Né? Então, vamos lá. Geramos agora o nosso quadradinho aqui. Então agora eu vou usar essa ferramenta aqui do Abacus, que é Create Lines, Rectangle, e eu vou fazer um retângulo sem me preocupar com o tamanho dele agora. Eu só quero fazer algo mais ou menos quadrado aqui. Pronto. Tá aqui. Tá todo mundo comigo? Uhum. Aline? Então, sim. Fernando? Eu tô começando a montar aqui, professor. O seu computador só está iniciando agora, Fernando? Não, o computador já tá ok. O Abax tá iniciando, terminou de iniciar agora. Tá. Eu posso continuar ou dou um tempinho? Pode continuar. Se você quiser um tempinho, eu não me importo. Eu não me importo de esperar, eu quero dizer, tá? Que eu não me importo com o que você quer. Então me dá 2 minutinhos aqui, professor, só pra mim pegar aqui de volta. Tá bom. Quem assistiu o jogo de futebol, então? Vamos bater um papo enquanto o Fernando liga o abacus dele aí. Ah, não tá tendo jogo de futebol, né? Eu assisti até o Corinthians ser rebaixado. Depois que foi, eu parei de assistir. A gente não pode falar de futebol, a gente não pode falar de política Então é melhor a gente não falar de nada mesmo. Eu não assisto novela, também não posso falar com vocês sobre isso. Também não assisto novela, não. Bom, sexta-feira eu quero fazer um último exercício com vocês, se vocês tiverem afim. Agora, se vocês estiverem sobrecarregados, a gente pode pular a última aula também. Eu faria um exercíciozinho com atividade, com uma simulação dinâmica, então, que a gente tem um elemento que vibra e a vibração Cortou, depende. professor. Tá. Então, sexta-feira eu tinha planejado fazer com vocês uma simulação no Abacus de um problema dinâmico. Então, embora a gente não tenha estudado na teoria essas simulações dinâmicas, são simulações em que o problema depende do tempo, né, como problemas de vibração, e a gente pode fazer um exercíciozinho disso. Agora, se vocês me disserem que estão sobrecarregados e preferem pegar essa sexta-feira para terminar os exercícios que eu já passei para vocês e que os outros professores passaram, tudo bem. O que vai ser, gente? Vocês também não precisam me responder agora, se quiserem pensar um pouquinho, tá? Olha, sobrecarregado, eu tô muito sobrecarregado, mas eu não me importo em fazer. Porque eu tenho uma prova para entregar, eu tenho a sua lista para entregar, o meu inglês também tá me cobrando, o meu serviço tá cobrando muito, eu tô saindo de casa 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, todo dia. Mas dá para fazer sim. Só que eu só não consigo entrar às 5, só às 9. Tem que ser às 9 mesmo. E aí? E o resto do pessoal? Aí seria para quando esse exercício? Não seria. Eu não vou passar a lista dele. Eu só vou fazer o exercício com vocês. Ah, não, é legal, pô. Só para cultura geral. Pra mim tá ótimo. O problema é entregar. Mas se a gente fizer na aula, pra mim é tranquilo. O problema é ter mais uma coisa para entregar. Que tem Nossa, tem um monte de lista para fazer ainda e 3 provas. E aí, vocês estão felizes que resolveram aderir ao ECE ou não?
Pra mim é diferente, professor. É meu último quadro, se tudo der certo. Então, graças a Deus, esse problema eu não compartilharei mais. Não, mas é que esse foi violentamente debatido na UFABC, né? Então, uma parte dos professores era contra haver ECE, outra parte era favorável. Olha, eu particularmente não sei como vai ser, porque a minha experiência é com você, com uma outra matéria que é só de projeto e uma outra matéria que o professor não passou nada. A gente fez um trabalho e agora vamos ter uma prova, mas não teve aulas nem nada do tipo. Bom, Se as, você teve comigo, Aline. então, se a experiência for igual com você, eu acho que vai ser bom. Se for igual com outra matéria que eu tô tendo, acho que vai ser péssimo. Muito obrigado pelo elogio. Não, é sério, Eu porque sei, Aline, mas a minha pergunta também é muito séria, porque é uma coisa que a gente está aprendendo junto, todos nós, entendeu? E a UFABC vai querer saber, e aí, valeu a pena? Era melhor ter ficado todo mundo quietinho? Ou foi melhor fazer desse jeito? Do meu ponto de Nossa, vista, Eu acho. professor, sendo sincero, do jeito que você fez, do jeito que o Sandro de Instrumentação e Controle fez, foi muito ótimo. Só que teve alguns professores que aderiram que fizeram de um jeito muito ruim. mas não Sim. cite nomes porque eu estou gravando aqui, Alexandre. Desculpa. Eu Não, acho que qualquer coisa é os melhor do que a inércia. nomes positivos você pode citar, Alexandre. Os É, negativos. você falou coisa boa. Professor, eu consegui abrir aqui agora. Mas teve casos de professores que foram muito sem noção e pediram resumo de artigos manuscrito. Aham. Bom, então, eu também tô com um professor que eu achei que não valeu a pena, que se eu ainda pudesse, eu trancaria a matéria agora. Mas dessa matéria, não é porque estamos falando com você que eu estou falando isso, mas eu acho que foi bem produtivo e valeu a pena. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante. legal, Aline. Bom, Aline, com relação a poder trancar, uma das decisões do ESEC foi algo que eu pessoalmente defendi, é que assim, em qualquer momento, se vocês desistissem, não entraria uma reprovação no histórico de vocês, né? Porque vamos supor, o cara decide tentar o ECE e de repente alguém na família dele pega o Covid. Então o cara tem que parar, né? Porque, sei lá, vai cuidar do filho, vai cuidar da mãe, vai cuidar de quem for. E isso foi cumprido pelo CONCEP, né? Então, em qualquer momento, se você desistir do ECE, você não vai ter uma reprovação no seu histórico. Eu não sabia, eu pensei que tinha uma data limite para trancamento. Isso não ficou muito claro. Ali eu entendo o que você está dizendo, parecia que tinha uma data limite mesmo, mas se você for ler a resolução com cuidado, ela diz que não haverá reprovações, nem por nota, nem por falta. Entendi. Então, se vocês não conseguirem ser aprovados, isso quer dizer, você vai ser reprovado, mas não vai entrar no seu histórico, entendeu? Vai ser limpo do seu histórico. Então, Entendi. agora sim, gente, a aula presencial, às vezes vocês também pegam cursos que não dão certo, né? Eu já, quando eu era aluno, eu também tive isso. Então, o que vocês estão narrando para mim é o que acontece no curso presencial também. Às vezes tem professores que infelizmente não fazem jus à posição que tem. Então, mas esse especificamente, no meu caso, ele é um ótimo professor presencialmente. Eu entendo, Aline. Exatamente. Então, assim, é uma situação difícil para todo mundo, né? É muito difícil. E eu levo com humor, por exemplo, quando os meus filhos invadem aqui o quarto onde eu estou dando aula, e vocês também. A minha esposa fica furiosa, ela é professora.
Se alguém entra quando ela está dando aula, ela perde a cabeça. Então, a gente não sabe o que está acontecendo aí na casa desse professor, que presencialmente é muito bom e no ECE não está sendo. Mas é isso que eu estou dizendo. Agora, a pergunta que vão fazer para vocês é assim, como princípio, você é contra o ECE ou você acha que vale a pena tentar? Entendeu? Eu acho que vale a pena tentar. Alguns colegas eram contra, porque achavam que, enfim, você tem alunos que não têm condições de acompanhar um ECE. Enfim, mas de qualquer forma eu preparo vocês, porque essa é uma discussão muito importante, a gente está aprendendo junto, todos nós, né, a universidade como um todo. E é muito importante o input de vocês, né? O meu input é muito bom, apesar do sacrifício que é para mim. É claro que seria muito mais fácil eu não dar aula para vocês, mas eu me sentiria mal por isso e, e vendo os nossos resultados, eu acho que valeu a pena. Só que eu falar isso tem um peso diferente do de vocês falarem isso. Né? Muito bem, gente. Agora então que o Fernando já conseguiu terminar e a gente conseguiu evitar falar de política e de futebol, vamos voltar aqui à nossa atividade. Fernando, você já desenhou aí um retangulinho na sua... Aham. Legal. Tá todo mundo comigo então? Sim. Então vamos lá. Então agora a gente vai ajustar os lados desse retangulinho aqui para ele ficar um quadrado de um lado. Então essa ferramenta aqui, Add Dimension, clica nela, puxa e clica de novo. Então o meu retangulinho aqui, a base dele vale 2.2, eu quero que ela valha 1. Então aqui embaixo está aparecendo 2.2, eu vou digitar 1, vou apertar Enter, ele ficou com o lado 1. Né? Agora eu vou de novo Add Dimension. Ó, a altura do meu retângulo é 1.6, eu vou digitar 1, apertar Enter, pronto, ele ficou 1.6. Né? Eu não preciso me preocupar muito com isso, mas se eu quiser ser purista, eu posso clicar nessa ferramenta aqui, Auto Fit, e aí ele vai deixar o meu retangulinho no centro da tela. Né? Então é isso. Agora eu vou extruir o meu paralelepípedo a partir dessa base. Né? Então eu vou clicar aqui nesse xizinho vermelho. E agora ele pede aqui, olha, esboce a seção para extrusão do sólido. Isso já está feito, eu vou clicar em Done. Né? E ele pergunta a profundidade do meu sólido. E o meu sólido tem 6 metros de profundidade. Então eu clico, pronto, aqui está ele. Né? Se vocês usarem essa ferramenta aqui, ó, Rotate View, vocês podem brincar um pouquinho com o paralelepípedo. Né? Ele está aqui. Então, onde que você clicou para a rotação? Desculpa. Aqui, Aline, do lado do tá. Pen View, tem esse Rotate View. Tudo bem, gente? Uhum. Bom, agora vamos fazer aquele passo que a gente sempre tem que fazer aqui. Lembrando que o Abacus tem essa prática pouco cristã de colocar o Work Directory dele dentro do temp. Eu não sei quem teve essa ideia. Realmente é filho do demo. Então, vocês vão aqui em File, vocês vão clicar em Set Work Directory. Ó, o Work Directory está no temp. Eu vou clicar aqui nessa pastinha Select. E agora eu vou clicar aqui na casinha. Né? Então, na última aula,
Documents. Na última aula eu rodei aqui Abacus Transfical. Eu vou fazer uma nova pasta. Então eu vou clicar nesse íconezinho aqui, do lado da bandeirinha, Create New Directory. E eu vou chamar Abacus Transfical 2. Pronto. Agora eu vou selecionar essa pasta, eu não vou entrar nela, eu só vou selecionar. E eu vou clicar em OK. E OK. Pronto. Tudo bem? Todo mundo comigo? Uhum. Aline? Sim, tô com você. Tá comigo ou não? Tô. Sim? Sim. Legal. Eric, você tá conseguindo fazer ou você vai tentar fazer depois, cara? Eu vou tentar fazer depois. Cada vez que eu mexo alguma coisa, parece que não tá respondendo. Tá, Ai, ai. Mas eu tô prestando atenção no que o senhor tá falando. legal. Bom, então, legal. Então, agora que a gente criou, vamos salvar esse cara, né? Clique em Save As. Então, ele já está aqui na minha pasta Abacus Transfical. Então, eu vou chamar de bloco calor. E aí eu já salvo o que eu fiz até agora, que não é grandes coisas, mas de qualquer forma. Se der um pau aqui, um crash, existe uma chance disso ficar salvo. Todo mundo comigo? Uhum. Certinho. Bom, então agora nós vamos criar um material, que é um cobre. A densidade do cobre, de novo, pessoal, a gente não usa a densidade do cobre, mas o Abacus exige que a gente defina a densidade do material, né? Então vocês vão clicar aqui na árvore de modelos, Materials, clica 2 vezes. Eu vou chamar de cobre. Eu tenho que selecionar aqui a densidade dele. O valor que eu botar aqui não interessa muito, porque o Abacus nem vai usar isso. Mas de qualquer forma, para não ensinar vocês coisa errada, é 8.950 quilogramas por metro. 8.950. E a condutividade térmica do cobre, ele me diz aqui, é 401 watts por Celsius por metro cúbico. 490, isso que eu falei. Eu tenho uma memória. 401. Ok. Então, agora a gente vai fazer a seção e a gente vai associar essa seção ao nosso bloco para definir as coordenadas globais e as coordenadas locais do problema, né? Então vamos lá. Sections, a gente cria section 1, então é sólido, é homogêneo. Eu continuo, então ele já me deu aqui a opção, é cobre, é a única que eu tenho, né? Todo mundo conseguiu fazer isso? Uhum. Sim. Então agora a gente vem aqui em Assembly, a gente expande esse menu. Desculpa, aqui em Parts, a gente vai expandir o menu em Parts. A gente vai expandir o menu em paralelepípedo.
E a gente vai aqui nessa opção Section Assignment. Então, ele pede aqui, olha, selecione a região para a qual você quer designar uma seção. Eu vou selecionar esse cara todo. Done. Section 1, que eu acabei de criar. Solid Homogeneous Cobre. Legal. Então ele já fez. Bom, pessoal, agora todo mundo conseguiu fazer isso? Uhum. Então agora, se vocês olharem o nosso problema, a gente dividiu a faceta lateral do paralelepípedo em duas metades. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dividir, né? Selecionar o bloco em duas metades. Então, ali no Abacus, módulo vai ser part. Quando vocês clicam, vamos lá no Abacus. Bom, então no Abacus, tá? Vocês podem clicar aqui direto em Parts e escolher, ou vocês podem clicar aqui também na árvore de modelos, tanto faz, né? Bom, agora aqui, ó, tem essa ferramenta Create Datum Plane. Então, eu já devo ter falado para vocês anteriormente que todas essas ferramentas aqui do Abacus, que tem essa setinha preta embaixo, se você clica nela e segura, ela abre outras ferramentas, né? Então, ó, criar um plano que vai ser deslocado a partir de um plano principal. Criar plano a partir de 3 pontos. Criar plano através de uma linha e um ponto. Criar plano a partir de um ponto e de uma normal. Criar um plano no meio do caminho entre 2 pontos. E criar um plano rotacionar a partir de um plano. Bom, eu quero dividir esse cara aqui no meio. Então, eu posso clicar em duas arestas do meu cubo, do meu paralelepípedo, que vão ser os 2 pontos, e o plano vai ser criado no meio do caminho entre esses 2 pontos, né? Então, esse aqui que eu vou selecionar. Create Datum Plane, midway between 2 points. Agora o Abacus me pede, olha, selecione o primeiro plano, primeiro ponto, desculpem, é esse aqui. Aí fala, selecione o segundo ponto, é esse aqui. Então, olha, ele já fez o desenho aqui tracejadinho, mostrando que ele criou um plano perpendicular à linha que conecta esses 2 pontos que eu designei e bem no meio do caminho, que era o que eu queria. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Legal, vou salvar aqui de novo então, só para garantir. Pronto, salvei. Bom, agora a gente tem que cortar o nosso paralelepípedo no meio. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui, Partition Cell, Use Datum Plane. Né? Então, vamos lá. Essa ferramenta aqui, ó, Partition Cell, Define Cutting Plane. Eu clico nela de novo, ela abre. Ó. Então a primeira opção que ela me dá é Partition Cell, Define Cutting Plane. É isso que eu quero. Então eu selecionei isso. Aqui o Abacus, ó. Como é que você quer especificar o plano? Peraí, deixa eu ver se é essa que eu quero mesmo. Use Datum Plane. Desculpa, gente. É a segunda opção. Essa aqui que eu vou fazer. Né?
Agora ele pede, selecione o plano que eu vou selecionar é esse que está tracejadinho aqui. Pronto. Aí ele fala, create partition. Sim, eu vou criar a partition. Agora, para vocês verem se deu certo, ó, coloca o mouse e o cursor em cima de metade e você vê que ele realça só metade do paralelepípedo. Se você coloca do outro lado, ele realça o outro lado. Então ele cortou esse cara aqui no meio. Todo mundo comigo? Uhum. Sim. Fernando, Aline? Sim. Sim? Então eu Sim. vou salvar esse cara de novo, que o seguro morreu de velho. Agora a gente vai fazer o que a gente fez nos outros exercícios. Então, eu preciso criar um segundo passo, porque o Abacus, sempre que eu tenho condições de contorno não nulas, ele, por implementação, por programação, ele só roda isso no segundo passo. Depois eu vou criar as condições de contorno, né? Esse problema aqui acho que eu não pus condição de carga nele. Mas vamos lá então. Bom, então eu vou minimizar isso aqui, deixa eu abrir aqui o meu menu para vocês enxergarem melhor. Né? Eu vou criar aqui um segundo passo. Né? Então, passo 2, o tipo dele é Heat Transfer. Eu continuo, eu quero Steady State, eu quero estado estacionário. Então, na próxima aula eu vou fazer com vocês um que não vai ser estado estacionário, mas o de hoje ainda é. Então, ele criou o segundo passo. Né? O desenho desapareceu daqui, não tem problema. Se vocês clicarem em Import, ele volta. Eu vou criar agora as instances. Então, cliquem aqui 2 vezes em Assembly. No submenu de Assembly tem Instances. Então, eu vou clicar 2 vezes. Eu vou fazer uma malha dependente, a malha na barra toda interconectada nesse caso. Né? Eu falei para vocês, quando vocês querem fazer uma simulação de algo complexo, pode ser interessante você fazer malhas diferentes em partes diferentes do seu modelo. Não é o caso aqui. Então eu vou deixar dependent. Né? Então vocês notem que agora apareceu os eixos amarelinhos, que são da notação local, e os eixos coloridinhos, que são da notação global do problema. Agora, eu vou definir condições de contorno, e nessas condições de contorno, uma extremidade quadrada da barra a 400 graus Celsius. Então, vocês clicam aqui em BC, eu vou chamar de quadrado quente. Né? Quadrado porque é a face quadrada, quente porque ela vai ser quente. Ele pede para eu selecionar, selecionei esse cara aqui. Então a intensidade dele é 400, se eu não me engano. 400, isso, e 350. Então vamos lá. 400, legal. Agora, vocês precisam rodar isso aqui um pouquinho, o desenho, para poder selecionar a outra face. Então eu vou usar a ferramenta de Rotate View. Eu estou indo muito rápido, gente? Também não. Só um pouquinho. Peraí. Alô? Oi. Posso? Aí, Vamos lá. pode. Então, Rotate View. Eu vou rotacionar o cara um pouquinho para eu poder selecionar a outra face dele.
Pronto. Agora eu vou clicar aqui de novo em BCs. Eu vou chamar de quadrado frio. Other temperature. Continue. Eu seleciono esse cara. Done. E aqui a magnitude 350. Ok. Então, eu já criei a face quente e a face fria desse cara. Eu vou salvar de novo aqui, porque eu não quero problemas, né? Bom, então aqui, do lado da face quadrada quente, eu vou fazer aqui uma faceta que vai ter carga e vai ser o Surface Heat Flux. Então, essa daqui é uma que absorve calor por contato, né? Contato de superfície. E o valor, a magnitude vai ser de 5.000 watts por metros quadrados, né? Bom, aqui no caso, pessoal, peraí. A minha face quente é essa aqui, ó. Agora, se vocês não lembrarem, vocês podem expandir aqui esse submenu. Eu tenho quadrado frio e quadrado quente. Ó, quando eu seleciono o quadrado quente, ele realça para mim para eu ver qual que é a minha face quadrado quente, né? Isso porque se vocês olharem aqui o desenho que eu coloquei, né? Então, aqui, olha, no quadrado quente, bem do lado dele, adjacente a ele, eu tenho essa faceta retangular que está absorvendo calor de superfície no valor de 5.000 watts por metros quadrados, né? Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em BCs de novo, né? Eu vou chamar retângulo calor sup. Tá? Desculpem a minha falta de criatividade, vocês podem ser mais criativos que eu para darem esses nomes. Então eu quero dizer que é a face retangular que absorve calor pela superfície, por contato. Então eu continuo, ele pede para eu selecionar esse retângulo, é esse aqui. Eu vou clicar em Done. E o valor aqui é 5.000. Não está colocando a temperatura dessa face agora, professor? Fazendo assim? Desculpa, Fernando, você tem razão. Eu vou deletar isso aqui. É load que eu vou pôr aqui, né, gente? Opa. Load. Surface Heat Flux, tá vendo? Thermal. Eu poderia ter o Body Heat Flux, que seria o calor do corpo inteiro. Eu poderia ter o Concentrated Heat Flux, que seria tipo a visão de calor do super-homem atuando num ponto aqui da barra. Um laser incidindo aqui ou algo assim. Ou eu posso ter o calor de superfície, que é contato, basicamente, né? Então é esse, agora eu vou selecionar. Oi, Aline, pode dizer. A terceira condição, então eu tiro ela do retângulo. Que terceira condição? Você tem três opções, Aline. É o Surface, o Body e o Concentrated. Você vai escolher o Surface. Tudo bem?
Tudo bem. Então, aqui o valor é 5.000. Então, legal. Agora, se a gente voltar ali para o nosso desenho, ó, do lado dessa superfície que absorve calor, 5.000 watts por metros quadrados, eu vou ter a superfície que absorve calor por convecção com o ar, que está a 200 graus Celsius. Né? E eu tenho aqui o coeficiente de absorção no filme. Né? Então, convecção e radiação não é nem boundary conditions e nem load. Essas são tratadas pelo Abacus como interações. Né? Então, a gente vai clicar em Interactions. Aqui, pessoal, ó, Interactions. Clica. Né? Aí, a gente tem aqui os vários tipos. Eu vou colocar Surface Film Condition. Eu vou selecionar a faceta que vai ter essa interação. Né? Ele me pede aqui o coeficiente do filme, que é 13 watts por grau Celsius por metro. 13. A temperatura do ar é 200 graus Celsius aqui. E pronto, eu defini. Né? Agora, tá todo mundo comigo? Agora sim. Dá. Sim. Aline? Eu espero estar colocando as coisas no lugar certo. Eu também. Aline, tá comigo? Tô. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tô sim. Tá. Alexandre, tudo bem? Sim, sim. Legal. Então, se vocês olharem o desenho, só para todo mundo ter a mesma coisa, para a gente poder comparar, eu vou rotacionar, porque é essa faceta aqui agora que vai ter a condição de radiação. Né? Então, eu vou rotacionar, eu vou clicar de novo. Opa, aqui, ó. Essa aqui, Radiation. E Interactions de novo. Surface Radiation. Eu vou selecionar essa faceta aqui. Done. Né? Então aqui a gente vai fazer radiação para o ambiente, não para uma cavidade. A emissividade do filme aqui 0,78. 0,78 e ele diz aqui que a temperatura ambiente é de 320 graus. Né? Óxido de cobre. Bom,
Tá todo mundo comigo, então? A gente vai ter que definir a constante de Boltzmann e a temperatura do zero absoluto no programa, né? Então isso porque a energia total irradiada por um corpo negro por unidade de área é proporcional à quarta potência da temperatura, né? Esse modelinho aqui de emissão. Então a gente vai lá no modelo no nome do nosso modelo, que é paralelepípedo, Edit Model Attributes, e a gente vai ter que pôr essas quantidades. 273 e 5,67 vezes 10 a menos 8 na constante de Stefan Boltzmann. Então vamos lá, gente. Vocês sobem aqui, vocês vão em Parts, vocês vão em Paralelepípedo. Na verdade, acho que é aqui. Isso, aqui em Model. Aqui em Model, pessoal, cliquem 2 vezes. Vai abrir essa janela, né? Então, ele pede aqui Absolute Zero é 273. E a constante de Stefan Boltzmann... 273 ou menos 273, o professor coloca? 273. Menos, desculpa. Menos. E a constante de Stefan Boltzmann, 567 vezes 10 a menos 8. Lembrando que é ponto, né? E a menos 8. Assim. E agora a gente salva. Tá todo mundo comigo? Uhum. Salva. Tá comigo, Alexandre? Tava pegando os valores. Tá. Você tá comigo agora? Uhum. Aline? Também. Tá. Ok. Coloquei também. Então vamos salvar esse cara aqui, né? Bom, agora a gente tem que fazer a malha, né, gente? Então, vamos clicar aqui no Mesh. Ó, você pode ver que ele não mudou de cor, ele não gostou. Então eu vou clicar de novo para ver se ele muda de cor. Agora ele mudou de cor, ele já entendeu que eu quero fazer o Mesh. Agora eu venho aqui no Mesh, eu venho em Element Type. Ele pede para eu selecionar a região para qual eu vou designar esse element. Eu vou designar o corpo todo. Done. Professor, só um minutinho. Eu acho que eu criei outro modelo em vez de editar aquele. Então, deleta o seu novo modelo e volta para aquele. A constante de Boltzmann era 5,67 vezes 10 a menos 8. E zero absoluto, menos 273. Pronto. Tá comigo agora? Aham. Então, aqui em paralelepípedo, você vai lá no último, que é o Mesh. Você vai clicar nele até a sua barra mudar de cor, ficar verdinha como a minha. Uhum. Depois você vai aqui no menu horizontal no alto da janela. Você vai escolher Element Type. E aí ele pede, selecione a região. Você vai selecionar tudo com o mouse. Done. Né? Então, eu vou escolher aqui o tipo. É Heat Transfer. A gente vai começar com Linear. E a gente vai em OK. E
pronto, selecionei a barra toda. Agora a gente vem em Seed, Part. Eu não me lembro o que eu pedi para vocês fazerem aqui. Zero 0,25. É uma malha grosseira. Então, eu vou pôr aqui 0,25. Ok. Ele vai criar as sementinhas. E agora a gente vem aqui de novo em Mesh, Part. Ele pergunta, posso fazer a malha? Você fala, pode fazer a malha. E pronto, o Abacus fez a malha. Tá todo mundo comigo? Sim. Sim. Eu tô contigo. É que tinha travado minha tela do vídeo, mas já voltou. E agora, está comigo? Sim, agora. Sim? Sim, agora já voltou. Tá. Então, salva esse cara aqui. Agora a gente vai criar um processo para submeter isso. Então, vocês vêm aqui embaixo em Jobs, clica 2 vezes, continua, não mexe em nada aqui, Job. Né? Tá aqui. Então agora vamos fazer a verificação. Eu vou clicar em Data Check. Ele fala, posso continuar? Pode sim. Então ele submeteu aqui o job para verificação. Vamos rezar para não dar nenhum chabu. Deu mais de 1000 nós, aparentemente. Vamos lá. O meu completou com sucesso, Fernando. O meu também. O meu também. Fernando, deve ter um problema aí na sua interface, cara. O meu tá indo ainda não completou não. Você quando fez a seed, Fernando, você deve ter escolhido outro valor ao invés de 0,25. Vai lá de novo. E verifica o seu. Eu usei 0,25 mesmo. E ele reclamou que tem mais de 1000 nós, Fernando? Exato. Ó, Fernando, você tá vendo a minha tela aí? Vamos fazer junto. Agora sim. Tá. Olha direitinho como é que eu faço e faz igual. Então, eu venho aqui em Parts, eu vou clicar em Mesh. Agora eu vou clicar em Element Type. Ele pede para eu selecionar tudo. Eu vou selecionar tudo. Vou clicar Done. Eu vou escolher Heat Transfer e eu vou escolher linear. Tá? Agora eu vou clicar em OK. Agora eu venho em Seed, Part, o tamanho 0,25. Apply. OK. Agora eu venho aqui em Mesh, Part. Ele pergunta se pode fazer a malha, eu falo que pode. Faz então esses mesmos passos. Eu fiz todos eles, professor. Tava tudo igualzinho. Então refaça, Fernando, por favor. Vocês que deu certo podem submeter. Vocês vão clicar aqui com o botão da direita no Job e vão escolher Submit. Dá OK. OK. Ó, o meu deu certo.
Gabriel, Aline e Alexandre, deu certo? Deu certo aqui. Já Sim. tô no resultado já. Fernando, o seu deu certo agora? Fernando? Fazendo aqui, professor. Ele continua reclamando. Tá, Fernando, eu vou ver isso com você então. Daqui a pouco a gente faz junto. Vamos continuar aqui para o pessoal não perder o fio da meada. Clique então com o botão da direita do mouse no Job, vocês que completaram, e vão escolher Results. Ele aparece a barra assim. Né? Agora, se vocês clicarem nesse coloridinho aqui, ele vai mostrar o mapa de cores para gente. Né? Aqui ele está mostrando para gente o fluxo de calor. Então, se a gente seleciona o NT11, ele mostra para gente as temperaturas. Né? Bom, aqui olha pessoal, se vocês clicarem em View e Toolbars, tem Views, vai aparecer isso aqui e arrastem ele para ele ficar aqui docado, né? Me perdoem o anglicismo. Então, essa ferramenta aqui ela é útil porque você pode mudar o ângulo de visualização da barra sem ter que ficar rotacionando ela. Tá? Onde que é, professor? Então, em View, Toolbars, Views. Aí vai aparecer essa caixa de ferramentas. Né? E vocês podem, inclusive, definir Professor, o meu deu alguma coisa errada aqui. o que ele aconteceu, Aline. Ele só tá aparecendo o quadrado frio e só tá a barra toda cinza, só com um pontinho azul. Provavelmente você não rodou o job, Aline. Você só fez o check. Volta lá no job e clique em Submit. Gabriel e Alexandre, o de vocês deu igual ao meu? Igualzinho. Aham, igual sim. Tá. Legal. Bom, vocês já sabem mexer nas legendas, vocês já sabem criar o report, né? A gente já viu na última aula. Agora vocês sabem. Então, aqui, ó. Vocês podem. Então, nessas ferramentas aqui, vocês têm a visão da barra de vários ângulos diferentes. Ó. E vocês podem fazer qualquer rotação da barra de vocês usando essa ferramenta aqui, ó. Tá? Então, assim, por exemplo. Sei lá. Aí eu venho aqui, Save View, e eu vou salvar como User2. Então, esse ângulo agora, sempre que eu clicar aqui no 2, ele volta para ele. Tá? Bom, gente, batendo o olho aqui,
Qual que é a superfície que está a 350 graus e qual que está a 400? Da esquerda tá 400. Essa aqui está 400, essa aqui está 350, né? Essa aqui, que está vermelhinha, é aquela superfície onde eu tinha fluxo de calor superficial, né? Então, essa lateral aqui da barra está absorvendo calor. Então, vocês podem ver que aqui é bem quente, né? É maior, inclusive, que os 400 graus Celsius da superfície quadrada. E ele se propaga um pouquinho na barra, mas não em toda ela, né? Agora, essa outra superfície aqui estava perdendo calor por convecção, né? Então estava em contato com o ar, que estava aqui no caso a temperatura de 250 graus Celsius, se eu não me engano. Então esse lado aqui está sendo resfriado, né? E por fim, o último lado aqui, que era esse aqui, estava absorvendo calor por irradiação, né? Deu certo agora o seu, Aline? Deu. Mas eu tinha submetido antes, não sei como assim. Não tinha, Agora Aline. deu. Acredite em mim. Tá bom. As pessoas têm a dificuldade de admitirem que erraram, né? Mesmo para o professor. Muito bem. Bom, gente, o resto é tudo igual, né? Então eu coloco aqui algumas perguntinhas para vocês fazerem um relatóriozinho e discutir comigo. Então, por que as linhas de contorno não são retas em relação ao eixo axial do sistema? Elas não são retas porque as superfícies estão trocando calor, né? Ou por convecção, ou por contato, ou por radiação, né? Por que as variações de temperatura ao longo do corpo do bloco não são uniformes? A mesma coisa, então assim, tentem mostrar nas imagens que vocês colocarem esses efeitos, né? Então, ó, aqui eu estou tendo convecção, então você vê que a temperatura nessa face varia mais do que na face do lado, né? Depois, tentem fazer mudanças na malha. Deixa eu ver quantos nós que esse cara aqui fez. Então, eu vou aqui em Labels, Show Node Labels. Então aqui parece que ele fez menos de 500 nós. Se eu olhar aqui eu vou conseguir ver isso. 384 elementos ele fez aqui. Então a gente tem um espaçozinho para melhorar essa. Eu vou voltar aqui no meu model e eu vou mudar a malha. Então vou clicar aqui em Mesh de novo. Mesh, Element Type. Selecionar todo mundo aqui. E vou botar agora como quadrático. Ok. E agora eu vou submeter de novo.
Agora ele fez mais do que 1000 nós para mim. Então... Professor, eu reportei, ele tem 625 nós. Como é que é? Eu reportei e no reporte dele ele reporta 625 Mas nós. isso com a interpolação linear, né? Uhum. Isso, então, na quadrática. A gente pode mudar, a gente fez a malha com 0,25, a gente pode fazer ela com 0,5 ao invés disso. Então aqui ele faz uma malha bem grosseira com 0,5. Mas a gente pode fazer agora uma comparação, porque aqui o meu element type agora está quadrático. Então agora eu vou ver os resultados. Né? Então aparentemente ficou bem mais grosseiro. Na verdade, não parece ter mudado muito em relação à malha linear que a gente tinha visto. Né? Então eu quero que vocês façam esse tipo de discussão, tá bom, gente? Né? Então, quando eu digo para vocês discutirem por que as linhas aqui não são verticais, quer dizer, essas aqui, né? Você vê que a linha está vindo aqui, ó, essa faceta aqui está recebendo calor por radiação, então esse calor por radiação está meio que expulsando o frio, enquanto essa daqui está perdendo calor por convecção, então as áreas frias tendem a aumentar. Né? Mas o mais importante é essa discussão sobre malha, então tanto fluxo quanto temperatura, né? Sabendo que a gente sempre espera que fluxo seja pior descrito do que a temperatura, e só de olhar essa curva aqui vocês podem ver que não parece muito fiel. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou tentar ajudar agora o Fernando. Aline, Gabriel e Alexandre. Conseguiram? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. É o Gabriel que está falando. Isso. Fala, Gabriel. No outro exercício anterior da placa com furo, eu tentei exportar para o Excel o report, para fazer alguma análise numérica daqueles resultados, mas primeiro que eu não consegui fazer direito, ele exportava tudo errado, porque substituía sozinho, sem eu pedir ponto por vírgula e seguir um padrão. Aí eu teria que arrumar um por um os dados, fora que eu não sei exatamente o que analisar em relação a um ao outro, porque um tem muito mais nós que o outro. Vamos por partes, então. Então, report, field output, unique nodal, heat flux. Aqui no setup, eu vou chamar de bloco quad 05. Eu vou tirar o append to file.
Eu vou diminuir aqui o número de decimais. Deixa engineering. Mas eu tô com um monte de coisa, já te dou. Então, Gabriel, você tentou copiar isso daqui assim com o mouse e colar no Excel, é isso? Não, eu importei os dados. Você importou direto do Excel? No Excel eu importei e tentei ajustar. Tá. Quando você for importar no Excel, você pode escolher o idioma. E aí você escolhe o idioma para inglês e aí ele vai aceitar ponto. Beleza. Essa é uma coisa. Bom, Professor. Só um minuto, Aline. Com relação à diferença de pontos, você tem razão, Gabriel. Então, assim, como você tem uma malha diferente, o nó 1 de uma malha não é igual ao nó 1 da outra, e o nó 120 de uma não é igual ao 120 da outra. Então é para você ver uma análise meio que em regiões. Então, assim, naquela região perto da superfície, a temperatura está parecida ou não, é uma discussão bem superficial, bem qualitativa que eu espero que vocês façam aí. Então, não dá para você fazer nada muito mais... Quer dizer, até dá para fazer algo mais complexo, enfim. O Luan, que você conhece, ele fez no TG dele, então eu pedi para ele fazer uns gráficos, vendo como é que a temperatura variava com uma malha e com outra. Vocês até podem fazer isso, então... Mas é algo que vai dar mais trabalho, então eu não exijo isso de vocês. Eu quero uma discussão mais qualitativa. Então pega alguns pontos de uma região e fala, olha, nessa região eu tenho os nós tal, a temperatura é tal, quando eu mudei a malha, a temperatura ficou tanto. Então, tá bom? Pega por amostragem mesmo. Tudo bem, Gabriel? Uhum. Não, é que no começo da disciplina você disse que uma maneira de avaliar se tinha melhorado ou não os resultados era comparar, né? Mas aí não é tão fácil. Não, aí quer dizer, algo que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você fazer, como eu te falei. Se você pegar o trabalho do Luan, ele fez, porque eu pedi para ele fazer os gráficos, né? Mas isso já é algo que dá um pouquinho mais de mão de obra. Entendi. Então tem um método para analisar os resultados. Tem um método para analisar os resultados que é fazer um gráfico. Então, fazer um gráfico de temperatura em função da distância da faceta 1 até a faceta 2. E aí você plota esses dados e faz uma comparação bastante quantitativa. Né? Aqui, para os propósitos dos nossos cursos, eu só quero que vocês entendam que esses desenhinhos por si só, eles não dão toda a verdade do nosso problema. Né? Eles ajudam muito a gente ver. Então, quer dizer, quando eu olho para esse meu... Você está vendo a minha tela aí? Sim. Quando eu olho essas curvas vermelha e laranja aqui, eu vejo que elas não se parecem com o movimento que propagação de calor faria. Elas são bem grosseiras. Né? Então, isso é um indício para mim que essa malha, para pelo menos o fluxo de calor, ela não está
convergida, né? Agora, se você fosse fazer uma discussão mais qualitativa aqui, Gabriel, você fala, bom, olha, o nó 373, que é o primeiro nó a partir da superfície quente, está numa temperatura tal. O nó 365 está numa temperatura tal. Quando eu fiz uma interpolação linear, mais ou menos na mesma região, a temperatura estava próxima ou estava muito diferente, entendeu? Então, o que eu quero que vocês façam aqui é por amostragem, é uma coisa qualitativa. Só para mostrar que vocês compreendem que esse desenho aqui não é toda a verdade do problema. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Aline, você tinha uma pergunta? Eu tenho. Você pode, por favor, mostrar como tem aqueles dados que você pegou agora, que eu não lembro da última aula. Tá. A gente vem aqui em Report. Report. A gente vem aqui em Field Output. Ele vai abrir essa janela. A gente vai escolher aqui Unique Nodal. A gente vai abrir essa... Eu vou escolher aqui Heat Flux. Eu vou pôr a magnitude. Eu posso pôr em X e em Y também. O Heat Flux. Ou deixar só em magnitude, acho que está de bom tamanho. E eu vou deixar a temperatura, NT11, Nodal Temperature. Aqui em Setup eu vou pôr o nome que eu quero desse arquivo. Eu tiro a opção Append to File, porque ela gera confusão. E eu posso mudar aqui o número de algarismos significativos, se eu quiser. Aí quando a gente clicar em Apply, ele já vai gerar isso. No nosso Work Directory, ele já vai gerar esse relatório. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Mais alguma pergunta? Eu não. Então, eu vou tentar ajudar o Fernando. Fernando, você não conseguiu resolver, né? Não. Pior que eu tentei diminuir o tamanho da malha para ver se isso mudava. Eu coloquei 0,33. Quando eu fiz o data check, ele reclamou que não tinha o calor específico. Que eu acho que ninguém teve esse problema também. Não tinha o quê? Calor específico? Bom, pessoal... Ele reclamou que faltava calor específico. Eu vou conversar com o Fernando. Se vocês quiserem ficar, fiquem. Se vocês quiserem sair, vocês podem. Fernando, eu vou tornar você o apresentador agora. E você vai... Rapidinho. Pode falar, Eric. Desculpa, tinha que cortar. O senhor vai botar no YouTube essa segunda aula junto no mesmo perfil do aula prática FEM-ECE transferência de calor 1, né? É porque tem mais de um Cedric Rocha Leão. Tem mais de um o quê? Tem mais de um Cedric Rocha Leão. Aí... Mas, Eric, eu coloco tudo no nosso TD, os links. Então você não precisa ir lá no meu perfil procurar. Se você for lá no meu perfil, você vai ver vídeos do meu filhinho quando ele era pequeno. Beleza, professor, obrigado. Tá bom? Mas está tudo lá no TD, a ferramenta YouTube. É só você procurar lá. Todas as nossas aulas estão lá. O relatório dessa aula para quando? O que foi? O relatório de hoje. Dessa atividade. Para sexta. Ok. Tá bom? Então, pessoal, eu vou conversar agora com o Fernando. Quem quiser ficar, esteja à vontade. Eu vou sair aqui. Tchau para vocês. Tchau, boa noite. Fernando, eu estou tornando você o apresentador agora. Você vai compartilhar sua tela comigo. Fernando? Tá escolhendo que eu altero aqui para compartilhar.